Os 7 bloqueios mentais que impedem qualquer pessoa de enriquecer. A maior parte das pessoas passa a vida acreditando que o que impede sua prosperidade é a falta de oportunidades, a falta de tempo, a falta de dinheiro ou até a falta de sorte. Mas a verdade é muito mais profunda, menos e muito mais libertadora. O que realmente mantém a maioria das pessoas distante da riqueza não está fora delas, está dentro. São bloqueios mentais silenciosos, crenças invisíveis, padrões emocionais e comportamentos inconscientes que se formam ao longo da vida e passam a controlar decisões, percepções e atitudes sem que ninguém perceba. É como se existissem portas internas trancadas e a chave para destravelá-las estivesse escondida em lugares onde poucas pessoas têm coragem de olhar. Você pode mudar sua vida financeira inteira sem mudar seu salário. Você pode transformar sua relação com o dinheiro sem ganhar um centavo a mais. Porque quando você muda sua mente, sua realidade começa, inevitavelmente, a mudar. O primeiro bloqueio que impede a riqueza é a crença de que ela é inacessível. Muitas pessoas crescem ouvindo que ser rico é sorte, destino, privilégio ou exceção. Elas internalizam a ideia de que riqueza é para alguns poucos escolhidos. E quando essa crença se instala, algo crucial acontece. A pessoa deixa de se ver no futuro que deseja. O cérebro começa a rejeitar oportunidades, ignorar caminhos possíveis e enxergar obstáculos onde existem possibilidades. Ela pode até desejar enriquecer, mas deseja de fora, como quem olha pela janela uma vida que não acredita merecer. Essa crença destrói sonhos antes mesmo que eles tenham chance de nascer. Porque ninguém luta por um futuro que não acredita ser capaz de alcançar. A mudança começa quando você se permite imaginar. E se riqueza fosse possível para mim? Apenas essa pergunta, feita com sinceridade, já começa a quebrar o primeiro bloqueio. O segundo bloqueio é emocional. O medo de perder. Parece estranho, mas muitas pessoas não prosperam porque têm medo de prosperar. Crescer significa mudar, e mudar significa se afastar do ambiente emocional conhecido. A mente tem pavor de perder estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja ruim. Ela teme arriscar, teme tentar, teme falhar. Ela prefere um sofrimento familiar a um crescimento que parece incerto. Para a mente, qualquer novidade é interpretada como ameaça. Muitas pessoas não investem porque têm medo de perder. Não estudam sobre dinheiro porque têm medo de descobrir que deveriam ter começado antes. Não buscam novas oportunidades porque têm medo de serem rejeitadas. E não assumem responsabilidades maiores porque têm medo de não dar conta. O crescimento financeiro não exige coragem o tempo todo. Ele exige coragem nos momentos certos. Aquele pequeno instante em que você pensa, e se eu tentar? Esse momento repetido muitas vezes constrói uma vida que antes parecia impossível. O terceiro bloqueio é comportamental. A busca por alívio imediato. O cérebro humano foi programado para buscar recompensas rápidas. Ele prefere uma pequena dose de prazer agora a uma grande recompensa no futuro. Isso é devastador para a construção de riqueza. A maioria das pessoas não é pobre por falta de capacidade. É pobre porque troca o que mais quer pelo que quer agora. Troca liberdade por conforto momentâneo. Troca independência por impulsos emocionais. Troca futuro por presente. Troca o que poderia ser por aquilo que alivia temporariamente a ansiedade. Quando você começa a enxergar isso, percebe que o problema nunca foi o valor do seu salário, foi a sua relação com o tempo. O segredo da riqueza está no que você é capaz de fazer repetidamente, mesmo quando não vê resultado imediato. Essa é a parte que a maioria foge, mas é também o que diferencia quem sonha de quem realiza. O quarto bloqueio é identitário.
a maneira como você se enxerga. Não adianta tentar criar riqueza se a sua identidade interna não corresponde a esse futuro. Muitas pessoas se enxergam como alguém que não é bom com dinheiro, sempre foi desorganizado, nunca teve sorte, não nasceu para isso. E o cérebro, buscando coerência, faz de tudo para que essa identidade se confirme. Mesmo quando a vida melhora, a pessoa inconscientemente sabota seu progresso para voltar ao território familiar. A identidade é a força mais poderosa do comportamento humano. Você nunca fará consistentemente algo que acredita não ser parte de quem você é. A transformação real acontece quando você muda a frase interna que te acompanha. Quando você deixa de se ver como alguém que sofre com dinheiro e começa a se ver como alguém que está aprendendo a prosperar. Quando você deixa de agir como vítima das circunstâncias e começa a agir como protagonista da própria trajetória. O quinto bloqueio é emocional. A culpa. Muitas pessoas carregam sentimentos profundos que não associam conscientemente ao dinheiro. Culpam-se por querer mais, por desejar conforto, por imaginar uma vida melhor do que a dos seus pais. Culpam-se por dizer não quando precisam economizar. Culpam-se por colocar limites. Culpam-se por priorizar sua própria segurança financeira. A culpa é um veneno que paralisa. E ela nasce da ideia equivocada de que prosperar significa abandonar alguém. Muitas pessoas pensam que, se crescerem demais, serão vistas como egoístas, ou que suas relações mudarão, ou que serão julgadas. Mas o crescimento não afasta pessoas. Ele revela quem está pronto para caminhar junto. Liberar-se da culpa é entender que você não nasceu para repetir a história de ninguém. Você nasceu para escrever a sua. O sexto bloqueio é invisível. A programação emocional herdada. Você não aprendeu apenas a lidar com dinheiro. Você aprendeu a sentir dinheiro. Aprendeu a reagir emocionalmente a ele. Aprendeu que dinheiro pode causar brigas, tensão, medo, ansiedade, comparação ou até sensação de inferioridade. Aprendeu que dinheiro pode separar pessoas ou unir apenas por interesse. Essas memórias emocionais se tornam filtros silenciosos. Mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, uma parte do seu cérebro reage ao dinheiro como reagiu no passado. E isso determina muito do que você faz. Quando você percebe que está repetindo padrões que não são seus, padrões que herdou, padrões que absorveu, sem perceber, uma porta se abre. Uma porta para reconstruir sua própria relação emocional com o dinheiro. Uma porta para criar uma história diferente. Uma porta para decidir que sua vida financeira não será uma continuação automática da vida financeira dos outros. O sétimo bloqueio é o mais poderoso. A baixa expectativa interna. Muitas pessoas desejam riqueza, mas esperam pouco de si mesmas. Elas desejam uma grande mudança, mas acreditam secretamente que vão falhar. Elas se preparam para o pior, mesmo quando desejam o melhor. Elas sonham alto, mas acreditam baixo. O cérebro não entrega aquilo que você deseja, menos ele entrega aquilo que você espera. Você sempre age de acordo com suas expectativas internas. Se você espera pouco, você faz pouco. Se você acredita que é possível, você começa a agir como se fosse. A expectativa interna é como a temperatura de um termostato. Não importa o quanto o ambiente aqueça, ele sempre retorna para a temperatura definida. Para mudar sua vida financeira, você precisa elevar essa temperatura interna. Precisa elevar sua expectativa sobre si mesmo, não de forma arrogante, mas de forma consciente. Você precisa acreditar que pode aprender, evoluir, crescer. Precisa acreditar que merece viver melhor do que vive agora. Precisa acreditar que existe espaço para você no futuro que deseja. A libertação desses 7 bloqueios não acontece de uma vez. Não acontece em um dia, em uma semana ou mesmo em um mês. É um processo, uma jornada
uma transformação interna que se constrói em camadas. Cada pequena decisão consciente enfraquece um padrão antigo. Cada novo hábito enfraquece uma crença limitada. Cada escolha alinhada ao futuro que você deseja cria uma prova interna de que você é capaz. O cérebro aprende com repetição, não com força de vontade. Aprende com evidências, não com desejos. Aprende com ação, não com intenção. A mudança começa com um passo simples, mas profundo. A decisão de não aceitar mais a narrativa antiga. A decisão de encarar seus bloqueios com honestidade. A decisão de assumir controle da própria história financeira. A decisão de acreditar que você é capaz de se tornar alguém que pensa, sente e age de forma diferente. Você não é prisioneiro do seu passado. Não é prisioneiro das crenças que herdou. Não é prisioneiro das emoções que aprendeu. Você pode reescrever sua história financeira menos e, ao fazer isso, reescrever sua vida inteira. A mente que antes protegia você da mudança pode aprender a protegê-lo da estagnação. A mente que antes temia o crescimento pode aprender a desejá-lo. A mente que antes buscava apenas sobrevivência pode aprender a buscar realização. Quando você transforma sua forma de pensar, o mundo começa a responder de maneira diferente. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Passa a acreditar em caminhos onde antes via limites. Passa a sentir confiança onde antes sentia medo. E pouco a pouco, as portas começam a se abrir. A riqueza não é apenas um resultado financeiro. É um estado mental construído diariamente. Um estado mental onde você não luta contra o dinheiro, mas caminha com ele. Onde você não teme o futuro, mas constrói ele. Onde você não se sabota, mas se apoia. Onde você não repete padrões, mas cria novos caminhos. Os 7 bloqueios mentais não são sentenças. São pontos de partida. São lugares onde você pode começar a se libertar. E quando você se liberta por dentro, a vida, inevitavelmente, se expande por fora. A pergunta que resta é: você está pronto para desmontar os bloqueios que mantêm sua vida financeira no mesmo lugar? Porque, se estiver, o que te espera não é apenas dinheiro, é transformação.